Você já sentiu que a sua vida entrou em uma fase e que tudo mudou e de repente aquilo que antes sustentava não está mais lá? Você olha para frente e pensa, Deus, eu sei que é promessa, mas é novo e o novo assusta. Você sabe que existe um lado de lá te esperando, mas você também sabe que existe um Rio Jordão no meio do caminho. E é exatamente por isso que hoje eu quero falar com você sobre o poder da presença de Deus. Não é o poder da sua força, do seu controle, da sua capacidade, é o poder da presença dele. E quem me conhece sabe que eu amo falar sobre a presença de Deus. Mas antes de continuar, se esse tipo de mensagem te edifica, já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para receber notificações e deixe seu like aqui e compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por uma fase de transição, alguém que está atravessando uma fase difícil ou vivendo um novo. Isso ajuda essa palavra a alcançar mais vidas. Agora eu quero começar com os versículos bases e hoje nós vamos ler Josué capítulo 1, versículo 5, que diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essa frase é o eixo desse capítulo, porque Deus não está prometendo um caminho sem luta. Deus está prometendo uma travessia com a sua presença. Ele não está dizendo você não vai ter guerra. Ele está dizendo você não vai ter guerra sozinho, porque eu estarei contigo. Ele não está dizendo nada vai mudar. Ele está dizendo, mesmo que tudo mude, eu continuo o mesmo. E agora vamos para a meditação profunda desse texto. A transição sem referência, exatamente quando o novo nos assusta. Existe um tipo de transição que é bonita no discurso, mas pesada no processo. Porque o novo não assusta só por ser novo, o novo assusta porque ele exige uma versão de nós que ainda não foi formada. O povo de Israel, ele estava na beira da promessa, mas ao mesmo tempo estava na beira do medo. Eles iam deixar de ser nômades para se tornarem possuidores de uma terra. Eles iam deixar de viver provisão diária no deserto para aprender a administrar uma terra. Isso parece uau, maravilhoso, mas por dentro é assustador. Porque você pode estar chegando na sua promessa e ainda assim se sentir insegura. Eu vivi exatamente isso com os amigos, eles foram transferidos e eles falaram, meu Deus, o novo assusta, estou indo para uma nova terra, um novo lugar, queria tanto, mas o novo assusta. E tem um detalhe que muita gente não percebe em Josué capítulo 1. O que mais mexe com aquela geração não é só o Jordão, é o luto, porque Moisés morreu. E tem dores que você não sabe nomear, mas elas estão ali dentro de nós. Porque às vezes Deus está te chamando para avançar, só que você ainda está tentando entender quem você é sem aquilo que morreu. Talvez morreu um ciclo, talvez morreu uma fase, talvez morreu uma expectativa, um relacionamento. Talvez morreu um lugar que você chamava de seguro. Aqui minha família, dos meus amigos. Talvez morreu uma estrutura emocional que te sustentava. E aí Deus fala, Moisés morreu. E parece duro, mas é libertador, porque Deus não está te humilhando, Deus está te acordando. Ele está dizendo, ei, chega de lamentar o que passou, porque eu ainda estou escrevendo o que está vindo, o que vem, eu ainda estou fazendo algo novo. Tem coisas que Deus encerra, porque se ela não morrer, você não atravessa. E é aqui que entra a presença. Porque em transições, você não tem fatos, você tem que ter fé. Você não tem controle, você tem que depender de Deus, você não tem garantias humanas, você tem uma promessa divina. E se você não entender isso, você vai querer parar na beira do Jordão, só porque o seu coração está com medo. Mas Deus não te trouxe até aqui para você acampar ali, ó, no seu limite, no seu medo. Deus te trouxe aqui para você atravessar. E eu quero declarar que você vai atravessar a partir desse vídeo, dessa palavra. E o segundo ponto, a maior promessa não é a terra, é a presença. A gente lê Josué pensando que o assunto principal é a terra. É a conquista, é a vitória, é a posse. Mas Deus mostra que o centro não é a terra que eles vão possuir, mas a presença que faz eles possuir a terra.
Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Isso é mais do que uma fase bonita, isso é um fundamento, uma base. Porque a maior evidência de que você vai sobreviver ao novo não é a sua habilidade, é a presença de Deus com você. Tem gente que está pedindo coisas quando na verdade precisa pedir pela presença. Tem gente que está pedindo porta quando precisa pedir direção. Tem gente que está pedindo mudança externa quando Deus quer trabalhar primeiro uma estabilidade interna no seu interior. A presença de Deus é o que te sustenta quando tudo muda. Você pode mudar de cidade, a presença vai com você. Você pode mudar de estação, a presença vai com você. Você pode perder pessoas, perder apoios, perder estruturas, mas se você perder a presença, você perdeu tudo. Deus diz: ninguém vai prevalecer contra você. Existe algo muito profundo aqui. Você pode ter batalha e ainda assim ter vitória. Você pode ter luta e ainda assim ter direção. Você pode ter deserto e ainda assim ter companhia, presença. Porque o grande milagre não é apenas chegar, é não se perder no caminho. E é por isso que Deus repete várias vezes: seja forte e corajoso. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é obedecer apesar do medo. E eu quero dizer uma coisa com amor, com firmeza para você. Tem gente que está chamando de prudência aquilo que na verdade é medo disfarçado. Olha isso. Tem gente que está chamando, vou esperar mais um pouco, aquilo que Deus já chamou de atraso. Quando Deus diz seja forte e corajoso, Ele está dizendo: ei, não negocie com o temor, não faça aliança com a insegurança, não paralise por causa da transição. A presença de Deus não é um bônus, é a base. Sem ela a terra vira peso, com ela a terra vira escola. Por isso, ande com a presença. E o terceiro ponto da nossa meditação: a presença é ativada por uma prioridade. Sabe qual? A palavra. Agora, um detalhe que muda tudo em Josué capítulo 1 é que Deus promete presença, mas Deus também estabelece uma prioridade. Ele diz: este livro da lei não se aparte da sua boca. Medita nele dia e noite e tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Por quê? Porque não existe presença sem palavra. Não existe presença sem alinhamento, não existe intimidade sem obediência, não existe um avanço sem o governo da palavra no nosso coração. Muita gente quer a presença como emoção, mas não quer a presença como direção. Quer sentir, mas não quer ser corrigida. Quer arrepio, mas não quer renúncia. E Deus está dizendo para Josué: você vai conquistar, mas você vai conquistar do meu jeito. Você vai avançar, mas você vai avançar obedecendo. Você vai ter vitória, Josué, mas vai ser vitória com santidade, não com atalhos. A palavra, ela não é um ritual, ela é um mapa. A palavra não é um enfeite para sua casa. Ela tem que ser um eixo que nos equilibra. Ela é um detalhe para o domingo. Ela é um governo para o seu dia. E aqui eu quero te perguntar algo que te confronta com o amor. Qual é a prioridade que tem sustentado você? Porque quando a palavra sai do centro, a ansiedade entra. Quando a palavra sai do centro, o medo entra. Quando a palavra sai, a carência entra, a comparação entra. E você começa a tomar decisões, sabe como? No impulso. Deus diz: medita dia e noite. Não é um check, fiz meu devocional. Isso não é religiosidade, é sobrevivência espiritual. Tem fases da vida em que você não vai vencer por força, você vai vencer por alinhamento. Você vai vencer porque a sua mente parou de ser um campo aberto e voltou a ser um lugar governado por Deus e pela sua palavra. E quando a mente é governada pela palavra, o coração respira. E quando o coração respira, você consegue atravessar o seu Jordão. Por isso Deus diz: então você fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. E deixa eu te explicar isso do jeito certo. Não é prosperidade como culto ao dinheiro. É prosperidade como um caminho alinhado. É sucesso como vida com propósito. É vitória como obediência que gera frutos.
Existe um sucesso que te afasta de Deus e existe um sucesso que te aproxima de Deus. A gente precisa entender isso. Existe um sucesso que te infla o ego e existe um sucesso que fortalece o seu chamado. E o que Deus quer te dar é o sucesso que tem paz. É o sucesso que não te custa o altar. É o sucesso que não te rouba da tua família. É o sucesso que não te sequestra do secreto. Esse é o sucesso que Deus quer te dar. Essa é a verdadeira prosperidade. Agora deixa eu te dizer, diante de tudo aquilo que nós ouvimos aqui hoje, talvez você esteja na beira do seu Jordão. Você está diante de uma decisão, diante de um recomeço, diante de uma transição. E por dentro você está dizendo, eu não sei se eu dou conta. E Deus está dizendo, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Ele também está dizendo, seja forte, seja corajosa, medite na palavra, se alinha, se prepare. Porque tem promessas que são presentes, mas tem promessas que são possessões. Deus dá por promessa, mas você tem que atravessar por fé para chegar na promessa. Deus libera por palavra, mas você toma por obediência. E eu quero profetizar algo simples, bíblico e firme sobre você. Você não vai viver eternamente no lugar da transição. Você não vai ficar acampada no beira do teu Jordão, minha irmã. Você não vai ser refém do medo. A presença de Deus, ela vai te sustentar e a palavra de Deus vai te alinhar. Agora, eu quero encerrar te chamando para uma decisão prática. Se você está em transição, faça 3 coisas hoje. Primeiro, pare de medir a sua estação pela ausência de pessoas. Ah, Moisés não está mais aqui. Meça a sua estação pela presença de Deus. Porque gente vai e vem, mas Deus permanece. Segundo, volte o seu coração para a palavra. Não é só ouvir pregação, é meditar, é ruminar, é trazer o texto para dentro da sua rotina. Nem que seja um capítulo por dia, mas com profundidade. E o terceiro, prepare-se para atravessar. Prepare-se para atravessar. Pare de adiar obediências que você sabe que precisa cumprir. Pare de esperar o medo sumir para você agir. Você não atravessa sem medo, você atravessa com fé. E eu termino repetindo a promessa. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Se essa palavra falou com você, comenta aqui embaixo. Eu vou atravessar. Escreve também, se você quiser, qual é o seu Jordão hoje, para eu orar por você, para eu estar te ajudando a sua travessia. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ative o sininho, porque nós vamos caminhar juntos em mensagens que fortalecem a nossa fé para atravessar, amadurecer e permanecer firme na presença de Deus. Que Deus te abençoe, que o poder da presença dele te sustente em cada estação. Vamos orar? Amado do nosso coração, é o Senhor que nos sustenta em cada fase de transição. É o Senhor que nos sustenta a manter um coração íntegro, a um coração obediente, um coração que permanece. Por isso, Deus, nós não queremos dar voz ao medo, nós não queremos dar voz à insegurança, nós não queremos dar voz àquilo que tenta nos paralisar de alcançar a Tua promessa. Deus, nós não vamos acampar na beira do nosso Jordão. Em nome de Jesus, eu declaro que eu irei atravessar, eu declaro que meu irmão irá atravessar, eu declaro que a minha irmã vai ter coragem e fé para atravessar e que nós vamos atravessar sim, vamos tomar posse sim. Mas vamos amar todos os dias a Tua lei, meditar nela dia e noite, para que a gente não se perca no caminho, para que ter a terra não roube o nosso coração de ter a Deus, que precisamos, Senhor, acima de tudo, manter as nossas raízes firmadas na verdade, firmadas na essência, firmadas na presença. Amamos a Tua presença. E ela que nos faz, Senhor, caminhar, é ela que nos faz avançar, ela que nos faz viver promessas. Por isso, Pai, que a Tua presença nunca se aparte de nós, porque ela é o bem mais precioso que possuímos.
que ela se torne real na minha vida e na vida de cada um dos teus filhos que aqui oram comigo nesse momento. Que ela se torne real em cada lar, em cada casa, em cada família. Em nome de Jesus, que a tua presença seja a nossa força e o nosso guia. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém, amém. E até o próximo vídeo. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoado. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela Palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso planner devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela Palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa Palavra de Deus.